dia a todos aqui presentes. Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo a gente depois. É com muita alegria que a gente vai iniciar o capítulo 1 do livro No Mundo Maior, né? O capítulo 1, ele é intitulado como Entre Dois Planos. E por que esse nome? Porque a instituição, a organização que o André Luiz, né, e o seu companheiro que a gente vai ver aqui, o Calderaro, irão visitar, ele fazia parte de uma zona intermediária, como a gente vai ver a seguir. O André, ele começa, como em todos os seus livros, né, com uma descritiva maravilhosa, nos retratando nos pormenores tudo que ele via, tudo que ele ouvia, as suas percepções e as sensações naquele momento. No caso, ele falava do luar, das nuvens no horizonte, da beleza do planeta Terra. Lembrando, né, pessoal, que realmente tudo que ele via devia, sim, ser de uma beleza, né, indescritível. Mas o principal é que o André Luiz, ele tinha esses olhos de ver, né? Ele tinha essa sensibilidade, a capacidade de enxergar esses pormenores e admirar o belo. E nós, por nossa vez, temos que ter essa conquista em nós, né? Porque a gente pode muitas vezes estar num lugar lindo, né? Mas aí o que eu vou reparar? No lixo no chão. Eu posso ver uma foto, né, de um recém-nascido, que para mim particularmente é uma dádiva, mas aí eu vou reparar o quê? Se o nenenzinho nasceu muito magro, se ele nasceu com uma manchinha, enfim, né? A ideia de Deus envolvia todo o seu pensamento, arrancando notas de respeito e gratidão. Ele não chegava a emitir, ele só ficava ali pensando. Em plena casa da noite, o André Luiz rendia culto de amor ao Eterno, que criara os fundamentos sublimes de silêncio e paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta terrestre. Mais uma vez, né, André traz a percepção dele, agora dessa vez a respeito do silêncio, né, que para ele, esse silêncio, né, da madrugada, da noite, significava a paz. Mas para muitas pessoas esse silêncio pode não ser tão bom, vamos assim dizer, né? Pode trazer uma saudade, uma melancolia, uma solidão, uma época que a casa era mais cheia, né? Mas o silêncio, ele é sim, né, pessoal, uma dádiva, mas a gente precisa ter esses ouvidos de ouvir. A lua irradiava maravilhosas sugestões. Aí André Luiz vai falar um pouco a respeito, né? Que aos seus reflexos iniciara-se a evolução terrena e numerosas civilizações que haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada suspensa clareara o caminho dos seres primitivos, conduzir os passos de conquistadores, norteara a jornada dos santos. Testemunha impassível, observar a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política no mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sob o cajado de misérrimos pastores. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. A sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes, entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Mas a lua, solitária e alvinitente, né, brilhante e clara,
trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da lei divina. A humanidade, então, pessoal, já passou por tantas eras, descobertas, evoluções, e a Lua sempre, né, lá no céu, como se observasse tudo isso que acontece com a gente. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompe essa meditação de André. O aviso fazia-o sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que ele não se encontrava só. Haviam viajado com um objetivo certo. Em breves minutos, eles partilhariam os trabalhos do instrutor Eusébio, que era um abnegado paladino do amor cristão em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Aí André vai falar pra gente, né, que o Eusébio dedicara-se de há muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos no plano espiritual, né? Renunciar a posições de realce e adiar as sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Aqui, gente, com essas poucas palavras, a gente já consegue ver quem que era esse ser maravilhoso, né, o Eusébio. Que pela capacidade que ele tinha, poderia, numa escala hierárquica, estar numa posição maior, mas ele renuncia. Que pelos créditos que ele era detentor, poderia caminhar na sua estrada de maneira diferente, mas ele deixa essas realizações, né, realizações às vezes até particulares, tão somente para servir. O Eusébio superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Ou seja, pessoal, a instituição atendia tanto encarnados, né, que eram parcialmente desligados do corpo físico no momento do sono, quanto pessoas que haviam acabado de desencarnar. A enorme instituição a que se dedicava a direção fulgurante era cheia de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o incansável missionário, malgrado, né, apesar de os constantes acúmulos de serviços e muito complexos, ele encontrava tempo para descer semanalmente à crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, que não tinham recursos de elevação para ir de encontro ao seu verbo iluminado na sede superior. Então, olha a humildade de Eusébio, né? A dedicação dele. Nós que não dispomos um minuto, né, do nosso tempo para um desconhecido que nos pede uma moeda. Nós que não perdemos 2 minutinhos de conversa com um vendedor que liga para a gente ou que aborda a gente no meio da rua. Nós que não prestamos 5 minutos de conversa com um ente querido. 5 minutos ali focado com ele. Nós que não perdemos 10 minutos para brincar com os nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim. A gente vê então essa figura de Eusébio, que mesmo com toda a sua rotina super atribulada, ele dá um jeitinho de se dedicar àqueles que ainda, por suas misérias morais, não sobem para os planos mais altos. O André Luiz fala aqui, né, que não conhecia pessoalmente. O Calderaro, porém, recebia a orientação de conformidade com o quadro hierárquico, a que ele se referira com o entusiasmo do subordinado que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. Agora o André, né, com poucas palavras, nos faz conhecer quem que é o Calderaro, né, que vai acompanhar ele nessa jornada, né, o assistente Calderaro.
Não havia uma obrigação no cumprimento dos seus deveres. Havia amor, humildade, comprometimento, entendimento. E é com certeza um exemplo que todos nós devemos seguir, né? Nós que ainda temos dificuldades de acatar ordem, acatar pedidos que sejam, né? Nós que somos teimosos, orgulhosos, maliciosos. O assistente prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Ele especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que, entre os estudiosos do mundo, poderiam chamar de psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo seduzia o André Luiz. E dispondo então de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que diziam respeito ao André Luiz, ele solicita então ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro o eminente orientador, tendo ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem e propondo a conduzir o André Luiz carinhosamente. Ou seja, pessoal, o livro todo ele é baseado em uma semana de trabalho do André Luiz. E ele diz também que aqui ele encontrava oportunidade favorável aos seus propósitos de aprender, porque a equipe de preparação que recebia os ensinamentos do Calderaro estava trabalhando numa outra região, então logo poderia dispensar toda a atenção para ele. Aí o Calderaro vai explicar para a gente como que eram esses trabalhos desenvolvidos. Os casos apresentavam continuidade substancial, desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades ali, porém, diferiam-se as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. O escopo fundamental, o objetivo fundamental da tarefa, circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Aqui nesse trechinho, pessoal, se nós tínhamos alguma dúvida em relação ao acaso, destino, livre-arbítrio, aqui fica muito claro que, de acordo com as nossas emanações de pensamentos e a concretização das nossas ações, vai se desenvolvendo passo a passo o nosso futuro. De maneira que os espíritos amigos, que estão aqui conosco, que cuidam de nós, nem eles sabem também como é que vai ser. Para o trabalho proposto, o missionário atuante necessita reconhecer e conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com acendrado, apurado devotamento ao bem do próximo. E aqui então ele mostra pra gente que só o conhecimento não basta. É importante a gente desenvolver os dois lados, como se fossem duas asas, O intelectual e o moral, O conhecimento e o amor ao próximo, para poder executar essas tarefas. Aí André vai nos falar um pouco mais a respeito do Calderaro. Ele não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Abraçaram-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto,
um minuto de sintonia para que se estabelecesse entre eles uma sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, né, o André falando, permutávamos impressões como velhos amigos, né? Então o André, ele sente muita afinidade por aquele ser, né, que tinha tantas qualidades. E essa afinidade com certeza foi importante para o desenvolvimento dos trabalhos, né, para o melhor aproveitamento dos trabalhos. Seguindo-lhe, pois, os passos, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque em plena natureza terrestre. O vento passava cantando em surdina. No recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade perceptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Amigos de nossa esfera, atendia-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Essas qualidades aqui, pessoal, nós vemos descritas em todos os livros, né, sobre todos os trabalhadores no plano espiritual, né? Todos têm em comum esse tipo de característica de servir, de ajudar, de serem carinhosos, né? Aí o André Luiz fala que ele repara que muitos se mantinham em pé, outros sentados, né, no solo, forrado de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, o caldeiraro avisou-me: na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá os estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas que se candidatam aos serviços de vanguarda. Aí o André Luiz fala: não se trata, pois, de assembleia que agrupe indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas de fé, né? Não seria todo tipo de religioso ali presente? Ele pergunta. Aí o assistente esclareceu de pronto: a medida não seria aconselhável no círculo de nossa responsabilidade, de nossa especialidade, aliás. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com a sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Então, pessoal, os princípios das pessoas espiritualistas ali naquele trabalho específico eram mais úteis, mais bem aproveitados. O fato de todos terem a mesma linha de raciocínio evitava conversas improdutivas, ou então de ter que perder tempo, vamos assim dizer, de nivelar os conhecimentos. Eu pensei aqui, por exemplo, nos primeiros anos de faculdade, né? Eu creio que todas as faculdades, no seu primeiro ano, sempre tem aquelas disciplinas que você tem que dar mesmo uma nivelada nos conhecimentos para poder seguir adiante. Porque a gente não sabe como é que foi o ensino médio das pessoas que estão lá. Então, no primeiro ano, sempre tem aquelas disciplinas para que todos ali estejam em sintonia, né? Aqui, no caso, não tinha esse tempo, pela emergência, pela urgência dos trabalhos que eram desenvolvidos, não tinha essa condição de dar essa nivelada nos conhecimentos, que nem vamos pegar, né? Por mais que as pessoas sejam religiosas, mas, por exemplo, não tivessem o conhecimento que a gente tem, né? Que a questão do depois do desencarne, como é que funciona? Tem gente que acha que não tem mais nada, que acabou. E aí, para você explicar para essa pessoa que eles estão lá, que existe sim, tarará, então ia ser assim muito tempo. Então por isso que eles pegam os espiritualistas, né? E só para a gente pontuar, né, lá no livro dos médiuns está escrito, né, tem a definição que espiritualista é o adepto do espiritualismo. É espiritualista aquele que acredita que em nós nem tudo é matéria.
todo espírita é necessariamente espiritualista, mas pode-se ser espiritualista sem ser espírita, né? Só pra gente pontuar. Aí então, né, o Calderaro, ele fixa, né, olhou demoradamente a multidão e fala para o André Luiz: temos aqui um cálculo aproximado de 1.200 pessoas. Deste número, 80%, né, umas 960 pessoas, se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho e hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que pelos seus testemunhos de diligência, né, de cuidados, né, muito cuidados e aplicados na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem de desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente, né, dos iniciantes ali. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-se-lhe as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Então, pessoal, para nós conseguirmos ajudar nesse tipo de trabalho, né, quais são os pré-requisitos que o Calderaro fala aqui pra gente? Boa vontade, né? Falando assim de maneira muito enxuta, né? Eu acredito que se nós tivermos em qualquer trabalho no bem, envolvido em qualquer trabalho no bem, já demonstra uma boa vontade nossa, né? E a iluminação interior, que a gente precisa fazer o quê, né? Procurar nos instruir, né? Através dos conhecimentos passados por Jesus, pela doutrina espírita, né? Tudo que a gente vem aqui receber, aprender, escutar, que não fique só aqui, né? Que venha para o nosso coração e para as nossas mãos. E que a gente faça, né? Que a gente tenha a força necessária para fazer essa modificação dentro de nós, né? A tal reforma íntima que a gente sempre ouve, né? O Calderaro explica, né, como funcionam os trabalhos junto aos aprendizes. A libertação pelo sono é o recurso imediato das manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem a influência inconscientemente. Em seguida, fortalecem a mente, né, vão criando consciência do trabalho. E devagarinho gravam o concurso na memória, apresentando ideias, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Então, pessoal, quando nós temos, né, uma ideia ou uma recordação, mesmo que vaga, confusa, né, quando a gente acorda, né, do nosso sono, pode ser sim uma obra da espiritualidade amiga, né? Mas o que acontece? O que a gente não tem, como ele fala aqui? Confiança, né? Por um motivo ou por outro, a gente acaba não se apegando a essa ideia, né? Que a gente acorda e vem com ela, e a gente acaba deixando de frutificar. Aí o Calderaro fala, né? O que os demais colaboradores, os demais são colaboradores do nosso plano em tarefa de auxílio, né? Ou seja, pessoal, mais ou menos, né, a cada 4 pessoas encarnadas aqui, eles tinham um assistente do plano espiritual para estar auxiliando essas pessoas. A
a organização dos trabalhos era digna de sincera admiração, né? Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera, impregnada de aromas que o vento espargia em torno, recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Aí nisso o André começa, né, novamente a filosofar, a refletir sobre a sua vida, né? O que teria realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais sobre os raios da lua afigurou-se a assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes, né, celestes divindades. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores do eterno? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices, né, dos primeiros empecilhos no esforço iluminativo? Então André fica ali naquele momento pensando sobre tudo isso, né, tudo que ele falou. Aí ele vai ali pensando, né, sobre aquele trabalho, que ele, né, o André Luiz já tinha consciência que ele com certeza não trabalhou numa coisa assim, porque ele, pela sua moral, né, que viveu na Terra, não tinha galhardão para isso, né, ele não tinha essa possibilidade. Ele fica pensando, aí se ele tivesse tido, como teria sido? E as pessoas na Terra, e aquelas pessoas ali especificamente que estavam ali, será que elas iam aproveitar essa oportunidade? Ou será que simplesmente iam acordar como se nada tivesse acontecido, né? E durante todos aqueles pensamentos ali, o Calderaro, ele, em sintonia ali com o André Luiz, percebe que ele estava pensando em tudo isso. E aí ele vai falar pra gente, só que no próximo estudo com o seu Nelson, e que a gente então possa fazer essas nossas reflexões aqui também, né, a respeito desse primeiro trecho do capítulo 1º. Tudo de bom para vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana e que Jesus nos abençoe.